A graça e a paz, pastor Luiz Roberto. Nós estamos dando continuidade aos profetas maiores, ainda falando sobre Isaías, né? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos efeitos da chamada de Deus a Isaías para o ministério profético. Então, assim sendo, nós já vamos adentrar no assunto, né? E vamos ver esses efeitos na chamada de Isaías para o ministério. Tem os pontos bem relevantes que a gente precisa guardar e analisar dentro dessa chamada, causando esses efeitos. Qual o efeito, primeiro efeito que foi causado em Isaías, quando ele recebe a visão, quando ele entende que Deus estava chamando ele para um ministério profético? Primeiro, temor, né? Como nós podemos identificar esse temor de Isaías? É quando ele cai com o seu rosto em terra, tá? Ele entende que ele não estava suportando ou não suportaria a presença, a unção, o poder, a glória de Deus. Então Isaías, ele tem um temor, ele cai com o rosto em terra, ele não consegue levantar o seu olhar para ver o horizonte nem os céus. Ele desce, ele se humilha, ele vai com o seu rosto em terra, reconhecendo quem ele realmente é. Ok? Então, mediante, né, esse primeiro efeito, nós vamos ver o segundo, que foi a sua confissão. Qual foi a confissão do profeta Isaías? Ele exclama: ai de mim, que sou impuro, né? Ai de mim, né? Então, esse é outro aspecto da chamada, né? Quando ele clama, ai de mim, e fala por que ele está dizendo isso, né? É que ele não se julgava uma pessoa em condições de assumir aquela responsabilidade. Então, ele se humilhou, ele confessou, ele colocou o seu coração para Deus, né? E embora Deus, é claro, já conhecia Isaías e conhecia como ele reagiria a esse chamado, então Isaías realmente correspondeu àquilo que Deus já havia planejado, certo? Então, primeiro, temor. Segundo, confissão. Terceiro, purificação. Vamos ver aqui Isaías, né, no verso 6 e 7. Isaías 6 e 7, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, né? Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios,
a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, ele passou por esse processo, né? Depois que ele temeu, depois que ele confessou, então ele foi purificado. O próprio Deus providenciou um anjo para que, com uma brasa viva do altar, tocasse em sua boca, porque ele falava que ele era um homem de lábios impuro. Homem de lábios impuro. Ou seja, ele blasfemava, ele xingava, ele falava as coisas que não devia e tal. Talvez até amaldiçoava, mas lábios impuros se tornaram lábios purificados, puros, né? Pela brasa viva do altar. O anjo tira essa brasa viva lá do altar do Senhor e vem com essa brasa na direção da boca de Isaías e toca ali, queimando com fogo, com brasa viva, purificando então os seus lábios para que ele pudesse transmitir a mensagem de Deus, pudesse profetizar aquilo que Deus iria colocar na sua boca, certo? Então vamos lá, recapitulando: temor, confissão, purificação, né? Então agora nós vamos para o outro ponto, que é a comissão. Quando ele passa por esses 3 processos, né, ele é comissionado a ir fazer a obra do Senhor como profeta, né? Então, a Isaías começa já a pronunciar para Deus, primeiro em relação a ele próprio diante do Senhor. Que aí ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então aí ele foi comissionado, aí ele foi enviado, aí ele, né, realmente se posicionou e tomou a condição de profeta para fazer então a obra do Senhor. Então, irmãos, nós encerramos aqui o chamado de Isaías, né? Nós já estamos dando sequência sobre Jeremias e vamos dar continuidade ao profeta Jeremias e depois também nós vamos entrar mais a respeito também de Jeremias, ok? Então que Deus os abençoe. Esse vídeo foi bem curto, mas é um fechamento, tá? Dos efeitos que foram causados em Isaías através da chamada de Deus, para que ele pudesse se tornar o homem que se tornou. Vem ser um profeta de Deus, o profeta messiânico, o profeta que falou também para Israel, para reis, para nações, né? Então, Isaías foi um homem poderoso na palavra que Deus colocou na sua boca. Deus abençoe, em nome de Jesus.